O metrô de São Paulo é condenado por homofobia. Em fevereiro de 2010, um funcionário do metrô se recusou a fornecer um bilhete único a um transexual, porque na documentação constava o nome masculino. O funcionário chegou a ofender a vítima com declarações homofóbicas. A Secretaria de Justiça de São Paulo condenou o metrô a pagar multa de R$87 mil. O dinheiro será aplicado em políticas contra a homofobia. Diante da decisão, o metrô respondeu que reconhece o erro, mas que não concorda com o valor da multa. No Supremo Tribunal Federal acontece, nesse momento, o julgamento sobre a possibilidade da união homoafetiva valer como união estável, como entidade familiar. O STF pode decidir ainda nesta noite se casais homossexuais terão os mesmos direitos de casais héteros, como adoção e também herança do parceiro. O Carlos saiu às ruas para saber a opinião das pessoas sobre esse assunto. Pois é, as pessoas que são homossexuais querem ter os mesmos direitos das pessoas que são heterossexuais no que diz respeito ao casamento civil. E assim conquistarem vários direitos, como por exemplo receber a herança do parceiro ou também declarar imposto de renda em conjunto. O que você acha em relação à união homoafetiva? Você acha que os homossexuais têm que ter os mesmos direitos dos heterossexuais no sentido do casamento civil? Independente de direito eu não sei, cara, mas eu acho assim, que cada um tem a opinião própria. Se eles acham que é certo, pra mim, eu não tenho o que mudar na vida de ninguém, né, cara? Eu acho que todo mundo tem o direito de opinar pelo que quer. Não. Por quê? Porque na Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo, primeiramente. Já assim, eu acho que isso é muito errado. Sobre os direitos, eu sou a favor. Porque eu penso assim, já que a pessoa está convivendo um tempo junto e tal, né? É bom ter os direitos, né? Eu acho que não tem condição de uma pessoa homossexual ter o direito que, assim, que nem uma mulher, uma família ao mesmo tempo. Não tem condição isso. Não sou contra, né, esse povo, mas a Bíblia fala que o Senhor criou a mulher e criou o homem, né? Para que viesse formar família, que viesse formar geração. As pessoas costumam confundir muito com religião, né? Só que, nesse caso, é uma lei do Estado. Eles não estão pedindo direito no religioso, sim no casamento civil. O que você acha? Não tenho nada contra, não. Por quê? Porque eu acho que a partir do momento que duas pessoas se conhecem, que vivem juntas, deve ter o mesmo direito que um homem e uma mulher. Não sou a favor não, cara. Por quê? Porque não condiz com a lei que homem tem que ser casado com a mulher e mulher casado com homem. Você é a favor que os homossexuais possam ter os mesmos direitos do casal heterossexual? A gente, como eu já sou uma travesti, a gente faz o mesmo papel que a mulher faz para o homem, quando gosta da pessoa. Então é a mesma coisa, tem que ter direito. Eu não sou contra e nem sou a favor, sou neutra. Eles têm todo direito aos bens. Outra coisa que eu acho também que eles devem é adotar uma criança. Eu não sou contra não, porque o que é deles, eles fazem o que quer. Então é isso. O que eu pude perceber é que as pessoas confundem bastante a lei dos homens, a lei de Deus, o casamento religioso, o casamento civil, enfim. O que está sendo julgado é se os casais homossexuais podem ter os mesmos direitos dos casais heterossexuais perante a lei, perante o Estado. E aí fica a pergunta no ar, e você de casa pensa também, beleza? Valeu! E a gente vai tentar responder para você. E para comentar a matéria em julgamento no STF sobre a relação homoafetiva, nós recebemos aqui no estúdio o comentarista político do seu jornal, Paulo Vanucchi. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ribeiro. Prazer. Uma matéria complexa, polêmica, me parece, né? Explica pra gente o que está sendo decidido agora no STF e o que pode mudar no Brasil. Está sendo decidida uma questão muito difícil, como os entrevistados deixaram claro, né? Deixaram claro, porque a sexualidade ainda é muito cercada de tabus e os temas religiosos estão presentes também, como várias respostas de entrevistados deixam claro. O Supremo está votando neste momento, o ministro Carlos Aires Brito, que é uma pessoa muito respeitada pela defesa dos direitos humanos, autor do voto decisivo naquela questão das células-tronco, ele está terminando seu voto neste momento e, pelo que está falando, ele vai se manifestar a favor desse reconhecimento. Reconhecimento, deixemos claro,
que não é de casamento, é uma situação de fato. São milhões de brasileiros e quem tiver dúvida disso pode saber das paradas gay que reúnem milhões de pessoas nas capitais que vivem em uniões homoafetivas, homens, homens, mulheres, mulheres. E não se trata de discutir se isso é certo ou errado, que, como alguns já responderam, é uma questão de visão religiosa, de visão pessoal. É se essas pessoas que estão juntas, às vezes há 10, 20, 30, 40 anos, o parceiro ou a parceira tem ou não direito de participar, por exemplo, dos convênios de saúde, por exemplo, da composição de renda para financiamento imobiliário, herança também. Herança muitas vezes, o homossexual, e eu lembro sempre, Ribeiro, que as pessoas entrevistadas e quem está nos assistindo agora na TV, muitas vezes não sabe que um artista muito querido, um autor de novela, um cantor, um jogador de futebol é um homossexual, é uma lésbica, porque essas pessoas não se apresentam, porque a sociedade não permite que se apresente. O tempo muda. 30 anos atrás era a mesma coisa com o divórcio. Quem falasse em divórcio era pecador. O divórcio está aí hoje no Brasil. Então, nesse sentido, já existe hoje uma situação em que governos, como o governador Cabral, que é autor de um dos recursos que está sendo julgado no Supremo, o governo do presidente Lula, agora a presidenta Dilma, tem tomado decisões. O imposto de renda deste ano, pela primeira vez, permite que casais homoafetivos possam declarar como cônjuge. Entendo. Até o ano passado não podia. A Caixa Econômica Federal, outras entidades públicas estão concedendo aos seus funcionários o mesmo direito. E o curioso é que, nesse caso, o judiciário brasileiro tem tomado decisões também avançadas. Ou seja, Paulo, você acha que a realidade já transcendeu essa discussão? Isso. Existe uma situação de fato em que pessoas, por exemplo, que não se apresentam, às vezes sofrem preconceito da própria família. Verdade. A família expulsa. Essa pessoa constitui um patrimônio ao lado de uma outra mulher ou de um outro homem. E morre, e deixa bens de herança. Aquela mesma família que expulsou vai atrás de reivindica os bens, o que não é aceitável, é muito injusto. Pessoas que acompanham o seu companheiro, a sua companheira do mesmo sexo, até a morte, passando às vezes um ano no hospital ao lado, etc. Não pode ficar com uma pensão a que ele tem direito pela Previdência. Então, isso que o Supremo está decidindo e provavelmente caminhará na linha do que a Argentina, Portugal, o Canadá, a Alemanha já decidiram, que é no sentido de fazer o que o Brasil fez 30 anos com o divórcio. Ou seja, quem quiser continuar sendo contra o divórcio por razões religiosas, será contra e será respeitado. Não pode haver o que você disse há pouco, a homofobia, que é o ódio, o desrespeito, a desqualificação de uma pessoa. E todos sabem que cada vez mais as famílias convivem com problemas como esse e as pessoas homossexuais, elas são portadoras dos mesmos direitos constitucionais de uma pessoa heterossexual. Paulo, muito obrigado pela gentileza novamente de estar aqui no seu jornal. E como eu disse, né? A gente ia tentar explicar, você explicou tudinho. Um abraço para você e boa noite. Muito obrigado.